Olá, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula ainda falando sobre a Bíblia. Você sabia que a Bíblia já foi escrita em mais de 2.000 línguas, mais de 2.000 idiomas e também em diversos dialetos. Está sendo cada dia mais ampliado o leque de dialetos que a Bíblia está sendo escrita. A Bíblia, esses dias nós estivemos lá na Sociedade Bíblica participando e vendo aquilo que está sendo feito para a divulgação da palavra do Senhor. Ela está sendo feita em áudio, em DVDs, também ela é feita em braille. Inclusive eu tenho aqui nas minhas mãos uma folha. Eu acho que é muito difícil de você conseguir enxergar. Deixa eu tentar mudar aqui a luz um pouquinho para ver se você consegue ver. Aqui tem alguns pontinhos, dá para ver os pontinhos? Mais ou menos, né? Então esses pontinhos que tem aqui é a Bíblia. Aí, acho que agora deu. É a Bíblia em braille. Então você vai lendo aqui, passando o dedo e vai fazendo a leitura do texto aqui. O Senhor é o meu pastor e... Estou brincando, não sei fazer essa leitura. Mas ela é o livro mais vendido de todo o mundo. Inclusive foi o primeiro livro que foi feito a publicação através de uma impressão gráfica. Gutenberg, lá pelos anos de 1440, o primeiro livro que ele fez foi a Bíblia Sagrada. É o livro mais lido em todo o universo. É um milagre muito grande, universal, a comunicação da palavra do Senhor. É interessante que se você quiser saber os costumes do Japão, você vai ter uma certa dificuldade. Se você quiser saber os costumes lá de Papua Guiné, então vai ser uma outra dificuldade. Esses dias eu estava conversando com um pastor amigo meu, ele disse que lá em algumas regiões próximo da Rússia, lá na Bósnia, não sei, o pessoal lá tem o costume de chegar perto do outro e cumprimentar com um beijo na boca. É interessante a situação. Pastor amigo meu esteve lá na África e ele disse que lá você não pode pegar na mão da sua mulher, porque isso daí é um escândalo muito grande. Mas os homens que mesmo não conhecem você, no meio da rua, eles pegam na sua mão e atravessam a rua segurando na sua mão. Costumes são diferentes, visões são diferentes, tradições são diferentes, mas a Bíblia é o único livro universalmente transmitido, desde as Américas, a Europa, a Ásia, a África, está sendo transmitido a países, a tribos indígenas. A palavra do Senhor está sendo transmitida para a glória do Senhor Jesus Cristo. É algo muito lindo. E ela é um milagre porque é o livro em que nós vemos Deus falando conosco. A Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando como homem, é Deus falando a favor do homem, mas é sempre Deus falando. Você tem uma curiosidade muito legal, é que você já conseguiu ler a palavra Bíblia dentro da Bíblia? Não tem a palavra Bíblia dentro da Bíblia. Ah, pastor, mas na minha Bíblia tem a palavra Bíblia, está na capa. Na capa sim, mas do lado de dentro não. Porque a palavra Bíblia, ela veio depois, ela apareceu depois, ela é o derivado do nome grego das folhas de papiro, né? Biblos. Eu estou aqui com o meu esboço aqui para poder estar passando para vocês, né? Então, um rolo de papiro do tamanho pequeno era chamado de biblos, né? E depois vem o nome que nós conhecemos muito bem, que é biblioteca, uma coleção de livros. A Bíblia, ela é uma coleção de livros, né? São 66 livros que estão escritos ali para nosso conhecimento a respeito de Deus. E existem algumas coisas dentro da teologia que falam sobre a natureza da Bíblia. Que a Bíblia é um livro superior, que a Bíblia é um livro honesto e a Bíblia é um livro harmonioso. O que quer dizer isso? A Bíblia é um livro superior porque o mundo, com toda a sua vasta sabedoria, nunca foi capaz de chegar nem perto de se comparar com a palavra de Deus. Não tem como. Um livro que já foi usado até como constituição de muitos países, da maioria dos países, a Constituição é baseada dentro da palavra do Senhor. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. E é um livro honesto, porque ela revela fatos sobre a corrupção humana. Ela não esconde.
Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas você descobre dentro da palavra do Senhor que Davi adulterou, que Davi pecou, que Davi transgrediu. Você encontra a maioria dos homens de Deus, dos grandes homens de Deus que nós temos dentro da palavra do Senhor. Nós encontramos erros, nós encontramos falhas, nós encontramos pecado, nós encontramos momentos de ira, momentos de... Isso para que a Bíblia mostra essas coisas, para mostrar que apesar de Deus falar através do homem, Deus é maior do que todo homem. Não tem como eu idolatrar, não tem como eu adorar e venerar a Paulo, a Silas, a Maria, a João, a Lázaro, ou a Davi, porque todos eles nós encontramos pessoas falhas. Jesus Cristo disse que de todos os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Isso para mostrar a insignificância do homem diante de um Deus todo-poderoso, diante de um Deus tão maravilhoso. Então ela é um livro honesto, ela mostra a corrupção, para mostrar o quanto Deus é sincero e fiel na sua palavra. E ela também é um livro harmonioso. Por que ela é um livro harmonioso? É interessante isso porque a palavra do Senhor, a Bíblia, ela foi escrita num intervalo de tempo de mais de 1.600 anos. 1.600 anos, um século e meio, um pouquinho mais. E não foi escrita só por uma pessoa, claro, 1.600 anos não tem como escrever, só uma pessoa escrever. Mas foram escritos por 40 autores diferentes, ou 40 escritores, porque o autor principal mesmo é Deus, o Todo-Poderoso. Mas esses 40 escritores são pessoas totalmente diferentes. Nós temos agricultores, nós temos estadistas, nós temos governadores, nós temos reis, e nós temos pessoas pobres e simples e humildes, como eu e você, e que escreveram a palavra do Senhor. E aí você pega 40 escritores em regiões diferentes, com momentos da vida diferentes. Alguns escreveram na calma, por exemplo, Davi sentado talvez debaixo de uma árvore, cuidando das ovelhas, escrevendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí nós temos Jeremias, que está num calabouço, sofrendo e sendo perseguido pelos da sua própria família, os da própria família tentando matar o sacerdote Jeremias e profeta também de Deus. E aí você pega 40 escritores, 66 livros, e todos eles têm harmonia. Você não encontra um dizendo pode e o outro dizendo não pode. Você encontra uma harmonia plena, total. O que é isso? É a Bíblia, que não foi escrita por homens apenas, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E a influência da palavra do Senhor, a influência da Bíblia, veja bem, qualquer outro tipo de livro, e com todo respeito a todas as religiões, mas o Alcorão, o Livro dos Mormons, o Zenda Avesta, os clássicos de Confúcio, todos eles tiveram uma influência da Bíblia. Todos eles tiveram uma influência direta ou indireta dentro da palavra do Senhor. E é interessante que todos eles conduzem a uma visão de Deus, mas uma visão meio turva, meio apagada a respeito de Deus. E tem alguns pontos, por exemplo, a respeito do pecado, que é bem obscuro, que tem algumas dificuldades, mas a palavra do Senhor, a Bíblia, ela tem um resultado pleno. Olha a influência da Bíblia hoje na arte, a influência da Bíblia na política, na literatura, na música, na ciência. A palavra do Senhor é um livro, a Bíblia é um livro influente, é um livro abençoador para todos aqueles que leem. E sem ela o homem é totalmente incapaz de entender algumas verdades bíblicas, principalmente com respeito à salvação. Ele não consegue entender que ele pode ser salvo e que ele precisa ser salvo. Ele não consegue saber como ser salvo e nem consegue entender se há salvação. Mas é dentro da palavra do Senhor que nós encontramos luz para a nossa vida. Inclusive, o Salmo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Jesus Cristo falou assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
E continua dizendo no capítulo 8 de João: e se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas você já deve ter notado que algumas pessoas dizem assim: olha, toma cuidado, hein? Ler a Bíblia, ele pode fazer com que você fique meio doido. Você não vai entender direito o que está escrito aí, pode trazer confusão dentro da sua mente, pode trazer uma confusão. Não sei se isso é verdade, não sei. Eu conheço tantas pessoas que não são crentes, advogados, pessoas que legislam, e eles têm a Bíblia como norte da sua vida, mesmo não sendo crentes, mesmo não sendo cristãos, eles têm isso daí. Então não sei se isso é verdade, mas a realidade é que se eu quero compreender a palavra do Senhor para haver uma transformação de vida, uma mudança do meu caráter, uma mudança no meu interior, eu preciso fazer de uma maneira muito interessante. Eu preciso lê-la em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, buscando a presença de Deus. O legal mesmo para você ler e entender bem a Bíblia é, antes de lê-la, você fazer uma oração, você buscar a presença de Deus. De repente não é aquela grande oração, uma oração curta, uma oração pequena. Certa vez perguntava para Moody quanto tempo ele gastava de oração por ser um homem tão cheio do Espírito Santo, e Moody disse o seguinte: eu não me lembro de ter orado mais do que 15 minutos na minha vida, mas também não lembro de ter ficado mais do que 15 minutos na minha vida sem orar. Aleluia! Quer dizer que em cada momento ele estava vivendo um tempo de busca da presença de Deus. Então aquela oração simples, básica, pedindo para que Deus lhe oriente, dizendo: Deus, estou agora para ler a Tua Palavra, estou para estudar a Tua Palavra, e eu peço em nome de Jesus, abre a minha mente, dá-me a Tua direção, faz com que eu possa entender a Tua Palavra. Olha, querido, eu tenho 17 livros escritos, e numa linguagem muito simples, e já vi tantas escrituras. Eu tenho aqui no meu escritório, eu tenho tantos livros aqui na minha estante, mas a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor está presente. Deus, ele está presente. E se você quer entender, é muito importante que você tenha comunhão com Deus, para que você possa compreender o que Deus está falando. Se Deus permitir, amanhã estaremos novamente aqui estudando um pouquinho mais da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu peço para você, olha, por favor, clica aí no se inscrever no canal, por favor. Entra também lá no nosso blog, teologiamuitosimples.blogspot.com.br, e se inscreva lá para ganhar o nosso e-book, né? O nosso livro gratuito, Como Ser Feliz no Amor, Dicas para um Casamento Feliz. Muito bom. Querido, por favor, a única maneira de nós continuarmos fazendo esses vídeos é você compartilhando, você divulgando lá no seu Facebook, faz um link lá nas suas redes sociais, lá no seu WhatsApp, copia o endereço, passa para os seus grupos, me ajude a divulgar esse trabalho de teologia. Deus te abençoe, Deus te guarde, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.